Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é dimensionamento das áreas operacionais. Tópico a ser abordado nesta aula: dimensionamento das áreas operacionais e seus efeitos em vendas, além da redução de custos em inventário. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de reconhecer os principais problemas verificados nos projetos de armazéns, avaliar as necessidades de construir ou alugar um armazém, procurar dimensionar seu espaço físico ao formato desejado. O melhor dimensionamento. É extremamente importante saber que tipo de produto você trabalha, qual é o crescimento que você pretende para a sua empresa e entender quais são as dimensões que deve ter o armazém que eu vou utilizar para estocar os meus produtos. Feito isso com antecedência, com planejamento, a probabilidade de você ter problemas futuros é muito menor, ou que você tenha que procurar uma outra área para fazer esse estoque, para utilizar como armazém, porque isso não foi dimensionado da maneira correta no início do seu projeto, pensando sempre numa projeção futura da tua empresa. Nesse sentido, é necessário que seja feito um layout. É extremamente importante a gente pensar nos layouts que são criados para o armazém. Esses layouts precisam levar em consideração tudo que envolve o armazenamento dos produtos que você vai armazenar naquele armazém. É importante se pensar, primeiro, na segurança das pessoas que vão trabalhar ali, no intercâmbio de produtos que estão alocados ali dentro, ou seja, os produtos nem sempre continuarão iguais, as embalagens podem mudar, as proporções dos produtos podem mudar e é necessário que ele seja adaptado para essas mudanças. Que não só dê segurança, mas o fluxo dos produtos ali dentro tenha maior facilidade de trânsito, que não forme gargalos e que possa, de alguma maneira, fazer com que todo o processo de armazenagem, escoamento desses produtos ocorra da melhor maneira possível. Não existe um padrão para um layout, mas o melhor padrão é aquele que pode fazer com que você possa ser mais objetivo nesse trabalho, ou seja, que você consiga dar maior velocidade aos processos de armazenagem e escoamento desse produto dentro desse layout previamente desenhado. Ainda pensando em layouts, quando a gente está pensando no lançamento de um produto, um sistema de armazenagem se modificam para novos produtos quando esses são retirados de circulação. Então é aquilo que eu comecei a introduzir no início da fala, quando eu comecei a falar de layout. É necessário que a gente possa adequar o layout para qualquer tipo de modificação que ele venha a ocorrer. Porque se eu não penso isso com antecedência, quando houver essa alteração, talvez a estrutura não dê conta dessa modificação e eu tenho que fazer uma mudança estrutural muito grande, o custo disso é muito alto. Portanto, é bom pensar nesse layout já prevendo essas possíveis mudanças. Variação de demanda, cuidados especiais com momentos de ociosidade para a organização. Então, em momentos em que eu não estou utilizando no máximo o meu barracão, eu também preciso pensar nesse layout para facilitar esse processo. Vamos imaginar o seguinte: não estou utilizando a capacidade máxima desse barracão e eu tenho um barracão de milhares de metros quadrados. De repente eu estou utilizando só um terço disso. Eu não preciso utilizar energia elétrica para iluminar todo o barracão, eu não preciso utilizar vários mecanismos de manuseio desse material em diferentes localidades. Eu posso concentrar isso num determinado local para que parte desse barracão seja inutilizado no período de baixa e que eu volte a utilizar isso quando a gente voltar para os momentos de pico, ou seja, de utilização máxima ou próximo desse pico máximo que esse armazém pode contribuir com a empresa. Nesse sentido também tem a obsolescência das instalações, então possíveis modificações que eu venha a fazer. Se alguma coisa está obsoleta, se tem como trazer uma nova tecnologia, um novo formato de armazenagem, eu preciso pensar em como cambiar isso, como trocar isso de maneira a onerar menos possível a empresa no momento dessa troca. Dentro da questão dos layouts também tem um ambiente de trabalho inadequado, então precisa verificar a questão dos ruídos, temperaturas anormais, agentes que possam ser agressivos, que de alguma maneira possam colocar em risco as pessoas que lá trabalham e, claro, colocar em risco inclusive também as mercadorias que estão ali alocadas. Índice de acidentes, cuidado com aqueles que manuseiam produtos químicos, corrosivos e tudo mais, e não só quem manuseia produtos que de alguma forma sejam perigosos, mas que estejam manuseando qualquer tipo de produto, porque a gente está falando de pessoas que estão trabalhando com empilhadeiras dentro desse ambiente, então precisa ser muito bem sinalizado, precisa ser muito bem pensado nesse fluxo de pessoas e de equipamentos que vão transitar dentro desse armazém para que
tudo possa ocorrer da melhor maneira possível, minimizando qualquer tipo de risco às pessoas que ali trabalham. E redução de custos, né? A gente tem um foco que está de melhor aproveitamento dessa edificação, da mão de obra, dos equipamentos e tudo mais. Então, o armazém ele precisa ser pensado no layout que, de alguma forma, eu possa otimizar todos os processos para que eles possam ser mais rápidos, mais efetivos e, claro, que reduza qualquer tipo de retrabalho e, por consequência, diminua qualquer tipo de custo adicional que não é interessante para nenhuma empresa ter. Quais são os principais problemas relacionados aos projetos de armazém? Primeiro, espaço insuficiente. Às vezes você é uma empresa pequena e não consegue projetar que no futuro não muito longínquo você precisa crescer e de repente o espaço não é suficiente para que você possa armazenar aquilo que você desejaria. Ou mais do que isso, às vezes você dimensiona de maneira equivocada mesmo com a produção atual sua. E aí você quer empilhar as coisas de maneira inadequada, vai fazer com que você tenha uma série de problemas de segurança para o produto e para as pessoas que estão ali manuseando esses produtos. Docas ou portas em quantidade inferior ao necessário, em posição inadequada e de dimensões fora do padrão. Então, quando a gente está falando de docas, parece que como é que alguém monta um projeto e não pensa nas dimensões, por exemplo, da doca. Doca o que é? Aquele espaço onde o caminhão, a carreta, entra para fazer, para descarregar as mercadorias. Eu já vi várias empresas que fizeram dimensionamento de maneira equivocada e às vezes consegue receber um caminhão pequeno, mas não consegue receber um caminhão grande. Ou recebe, foi tudo muito bem pensado para um caminhão gigante, uma carreta grande, e não tem uma adequação para um caminhão menor. E essa inadequação faz com que a empresa tenha uma série de problemas relacionados a como que eu vou pedir para um determinado fornecedor se de repente o caminhão dele ou a carreta dele tem um determinado formato que eu não consigo atender. Isso gera uma série de problemas e faz com que a empresa, em vez de ter ganho com isso, naturalmente tenha prejuízos. Por exemplo, um outro problema é excesso de colunas. Então, as colunas dentro de um armazém, ela atrapalha. Atrapalha por quê? Toda vez que eu vou querer fazer qualquer tipo de modificação, isso vai atrapalhar e muitas vezes também no fluxo de pessoas e equipamentos dentro desse armazém, essas colunas venham a atrapalhar esse processo. Portanto, o ideal é que tenha a menor quantidade possível de colunas ou que não tenha colunas atrapalhando o processo de manuseio dos produtos dentro do armazém. Depois, escolha inadequadas estruturas para verticalização dos estoques. Então existem vários estoques que são absolutamente verticais, existem todos os equipamentos de são super modernos que podem e ajudam muito as empresas a trabalhar sem a necessidade de pessoas estarem buscando esses produtos nas prateleiras. A Natura, por exemplo, aqui no Brasil, é uma das pioneiras que trabalha com esse sistema de barracões, de armazéns, são aqueles que a gente chama de vertical. Entretanto, para que se monte um projeto como esse, é necessário que tenha uma expertise muito grande para que, ao invés de te ajudar, ele pode vir a te atrapalhar se esse projeto não for feito da maneira adequada. Depois, pátio mal dimensionados e ruas internas que não suportam operações em momentos de pico. O que isso significa? Imagine que em alguns momentos talvez tenha uma ou duas empilhadeiras transitando dentro desse armazém. Você imagina um momento de pico em que vários caminhões estão carregando ou descarregando e que esse fluxo de materiais, empilhadeiras e pessoas dentro desse armazém seja grande. E aí, como é que eu faço? Isso pode atrapalhar de maneira substancial se as dimensões não forem adequadas à realidade do seu momento, principalmente do seu momento de pico. E áreas inseguras, então mal iluminadas, mal sinalizadas, que possam contribuir para que acidentes de trabalho ocorram. Isso faz também com que a empresa tenha mais prejuízo do que lucro, portanto esse dimensionamento também é de fundamental importância. Construção e aluguel de armazéns. Muitos se perguntam qual é o melhor negócio nesse sentido. Quando a gente vai pensar em construir ou alugar um armazém, o que a gente precisa pensar qual investimento será feito e qual o tempo de retorno para esse investimento. Aqui a gente faz o ROI básico, qual o retorno do investimento, quanto tempo vai levar para esse investimento que eu fiz retornar. Claro que existem prós e contras em cada um deles. Quando a gente está falando do armazém próprio, eu tenho maior flexibilidade, eu posso adequar muito bem ele à minha realidade. Quando eu estou com ele, com um armazém que ele é alugado,
Muitas vezes, por força de contrato, não posso fazer modificações que sejam substanciais, ou seja, todo esse processo é um pouco mais moroso, é um pouco mais demorado. Entretanto, quando eu faço o aluguel de um barracão para armazém, eu tenho a possibilidade de não fazer um grande investimento inicial e diluir um pouco esse custo inicial ao longo dos meses, conforme eu vou pagando esse aluguel. Portanto, a gente precisa sempre avaliar caso a caso para entender qual que é melhor, ou montar o seu próprio armazém, ou trabalhar com um armazém que seja alugado. Características físicas, também é uma outra questão extremamente importante quando eu estou pensando em montar o meu próprio armazém. Quais são essas características? Primeiro, o piso é capaz de suportar de 6 a 8 toneladas por metro quadrado. Extremamente importante entender que ali vão passar produtos muito pesados, que no pátio lá de fora serão alocados caminhões, carretas, e esse piso precisa estar muito bem compactado para que não cause rachaduras e problemas futuros que venham a trazer maiores prejuízos. Docas elevadas, equipadas com niveladores de docas embutidos para o recebimento e a expedição. O que são esses elevadores? A doca tem um determinado padrão, mas esses elevadores do tamanho do caminhão possa se adequar para qualquer tipo de caminhão possa estacionar ali, descarregar ou carregar a mercadoria sem maiores problemas. Então isso precisa ser dimensionado com antecedência. E área disponível para expansão. Então imaginar que você pode crescer e se você crescer vai precisar sair dali e montar um outro armazém. Se você tiver um local que você possa expandir, muito melhor. Você não faz esse investimento inicial, conforme a necessidade for acontecendo, eu tenho a possibilidade de expansão. Apresentar dispositivos de segurança, então estar preparado para todas as questões relacionadas à segurança dos materiais e principalmente das pessoas que trabalham nessa localidade. Seu formato retangular deve atender a uma proporção ideal, com comprimento e largura de 1,5 metro para 1 metro. Então, as proporções desse armazém também precisam ser pensadas de maneira adequada para que você não tenha que ter nenhum retrabalho futuro. Por fim, sistemas modulares, com no mínimo ou nenhuma coluna, com mínimo de colunas, ou com nenhuma coluna. Ou seja, ter vãos de pelo menos 30 metros. Isso facilita todo o processo de manuseio desses produtos para que as empilhadeiras tenham condições de trabalhar de maneira adequada dentro desse armazém. Formato dos armazéns. Extremamente importante pensar em que esse formato do armazém também deve partir de um plano que durante o desenvolvimento do layout do formato desse armazém seja pensado com antecedência para que tudo aquilo que precisa ser feito dentro desse armazém possa ser feito com a qualidade necessária, previamente determinada e de acordo com o tipo de produto que você fabrica ou que você manuseia dentro desse armazém. A área do terreno, uma outra questão extremamente importante. O ideal é que pelo menos a área do terreno seja o dobro do tamanho do armazém. A gente, quando pensa em armazém, pensa só na parte interna, onde está sendo armazenados os produtos. Entretanto, existe uma infinidade de caminhões e carretas, por exemplo, que precisarão manobrar no pátio externo para que ela possa carregar ou descarregar. Portanto, é necessário que seja pensado neste terreno. E mais do que isso, é necessário que se pense, de repente vai montar um armazém num terreno pantanoso, por exemplo. Essa condição do solo não lhe propicia o trânsito de caminhões tão pesados ou de equipamentos pesados e tudo mais. Então é muito importante se pensar em qual localidade também que vai ser alocado esse terreno para que de alguma maneira eu possa construir o meu armazém. Instalações de equipamentos, sistema de destino e recebimento de materiais. Dentro do meu armazém não é só armazenagem, mas principalmente eu preciso pensar na área de picking. O que é a área de picking? A área de separação desse produto. Ou seja, eu preciso pensar em como eu vou fracionar esse produto para carregar caminhões, carretas, automóveis. E essa área de separação ela precisa estar toda informatizada. Você imagina que existe uma questão muito importante entre aquilo que está no sistema e o que de fato está em estoque. O cuidado para que materiais não sejam deslocados de maneira inadequada e que não sejam contabilizados com antecedência. Portanto, há uma preocupação geral e é extremamente importante estar munido de equipamento de última geração para fazer com que essa separação ocorra da melhor maneira possível e que nenhum tipo de problema nesse sentido possa ocorrer, porque isso, claro, gera prejuízo de grande monta. Imagine um produto que chega a um determinado local de maneira adequada
ou em quantidade inferior ou em quantidade superior, e aí tenha que retornar esse material para a empresa. Isso naturalmente gera um prejuízo gigantesco, além da questão do tempo, do retrabalho, que faz com que as empresas se tornem menos competitivas, obviamente. Para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre a questão do dimensionamento dos armazéns, eu deixei aqui também um vídeo de simulação de dimensionamento de armazéns, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre isso, e deixei como dica de leitura, entenda mais sobre o dimensionamento de galpões, e tem aqui um artigo bem interessante que eu tenho certeza que vai acrescentar muito no conhecimento de vocês a respeito da aula de hoje. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre dimensionamento das áreas operacionais. Espero que vocês tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima.